Pronto. Pronto, pessoal. Boa tarde. O objetivo dessa reunião é mais para apresentar como está o aplicativo de desenvolvimento, né? Chegamos no 6º mês de desenvolvimento, o convênio está previsto para 12 meses e agora ao final agora de 6 meses, a gente já chegou numa versão que eu considero que é uma versão que já dá para realmente usar de forma efetiva, tá? Em campo, e para a gente começar então a testar realmente a ferramenta, né, e como que ela está se comportando também em campo, né, porque eu acho que só durante as atividades de campo a gente vai ter a plena noção assim do ganho, né, da ferramenta e também de detalhes, né, que a gente percebe, né, pode perceber que a ferramenta poderia ter de funcionalidade adicional para melhorar todo o processo de fiscalização em campo. Esse aqui eu estou espelhando a tela do meu celular, tá bom? Eu vou deixar aqui a tela no meio, mas aqui eu estou espelhando a tela do meu celular, e essa versão que vocês também têm já no ExpoGo, né? No aplicativo ExpoGo, acessando o canal da PAC, vocês vão poder também acessar essa versão aqui, certo? O professor Cristo, que acabou de entrar aí também, a participar da reunião. Boa tarde, pessoal. Bom, todos vocês aí têm um login e senha, se o César ainda não possui, só a gente pode fazer rapidamente isso aqui. Eu vou entrar com o meu login e senha, e aí já vai ter algumas novidades. Antes de eu entrar com o login e senha, aqui nesse cantinho superior direito tem algumas configurações, dá para fazer antes de entrar, né? Que tem algumas configurações são novas, tá? Para vocês aí. Esse aqui é o endereço do back-end, né? Ou seja, é o endereço do servidor, onde é que o aplicativo vai se comunicar, né? No servidor, vai trocar as informações. Vocês notam aqui que o endereço do servidor ele tá direcionando para o nosso servidor, só que ao final do projeto vocês a gente vai migrar, né, todo o projeto para o servidor da PAC, e esse endereço aqui vai ser o endereço do servidor da PAC, tá bom? Então, isso vai ser feito. Bom, essa opção, forçar o uso do HTTPS, não necessariamente precisa estar marcado como um sim, mas a gente deixou essa opção aqui porque caso o servidor da SEMAR só trabalhe com HTTP, né? E não HTTPS, o S no final é o de segurança, né? É um modelo novo, né? Para ter mais segurança na troca de informações. Então, a gente pode marcar essa opção sim para o aplicativo forçar sempre a essa opção de segurança. O padrão é sim, vocês podem deixar. E uma configuração importante aqui é essa daqui, que é novidade, né, que é a questão da sincronização. Ele pergunta aqui se a gente quer sincronizar automaticamente ao iniciar o app. O padrão é sim, e quando a gente deixa essa opção marcada, toda vez que a gente acessa o app, ele vai sincronizar os dados, né, de todas as entidades do projeto de fiscalização, né? As entidades que eu chamo são entidades, né, computacionais, mas que têm a lógica na aplicação seria os formulários, né? Vocês têm vamos dizer assim, os processos estão relacionados a essas entidades. Por exemplo, a denúncia para a gente é uma entidade, né? A visita é uma entidade, a intervenção é uma entidade, a infração é outra entidade. Então, quando eu escolho essa opção, sincronizar automaticamente, então, logo quando o aplicativo ele é aberto, ele vai lá no servidor, vai ver tudo que existe no momento e vai sincronizar
né, trazer aquelas informações para o teu celular e vai sincronizar. Por que essa opção foi criada? Porque existe, né, a possibilidade do uso do aplicativo sem internet, offline, né, como em várias situações aí que vocês já relataram. E o que acontece? Quando a gente usa o aplicativo offline, a gente pode cadastrar uma visita, uma denúncia, uma infração, uma intervenção, qualquer coisa, a gente pode cadastrar. Mas aquele cadastro, por exemplo, o cadastro de uma visita, ele está associado a uma denúncia, certo? Como o cadastro de visita está associado a uma denúncia, ele, quando o teu celular tiver de novo rede, né, tiver conectado à internet novamente, ele vai fazer associação daquela visita à denúncia e vai levar para o servidor, né, vai salvar aquelas informações em nuvem. Então, antes de sair para o campo, o fiscal ele precisa ter esse cuidado, né, de fazer a sincronização para trazer tudo que está no banco ao celular, e aí sim você vai fazer a associação tranquilamente. Você, né, está indo para campo já com todo aqueles dados atualizados, e daí você vai poder criar a visita com os dados que existem no momento, né, ali no teu celular. Quando voltar a conexão, ele vai lá no servidor, automaticamente vai nas nuvens e aí ele faz o cadastro realmente da visita que você fez em campo offline lá no servidor. Ele vai salvar essas informações no servidor. De vez em quando ele sai aqui, né, porque ele entra aqui no stand-by a tela e a tela fica preta. Eu tenho que ativar de novo, tá? Então, essa é uma opção bem importante. Quando a gente coloca não, pode ter esse risco, né, da gente esquecer antes de ir para campo, e aí as informações não estão sincronizadas. E aí, quando você for trabalhar offline, né, sem internet, pode ser que você, no teu celular, não esteja as informações mais recentes que estão no banco. Então, eu sempre recomendo colocar assim. Por quê? Porque vai dar uma diferença muito pequena, é rápido de fazer a sincronização toda vez que você logar no celular. Então, não vale a pena você deixar essa opção não, sabe? Então, deixa sempre a opção sim e vai tá de boa. A outra questão aqui é o cache, certo? O cache é a memória, exatamente, né? São os dados que ficam armazenados no teu celular. Esse aqui é o cache. Se eu deletar esses dados, então vai apagar todos os dados do aplicativo no teu celular, e aí só com a nova sincronização é que esses dados no teu celular vão ficar atualizados de novo, tá? Então, eu não recomendo, né, apagar o cache aqui, né, mas a gente colocou essa opção aqui, caso vocês queiram limpar a memória do celular, tal, vocês estão com pouco espaço, né, então é possível fazer uma limpeza de cache do aplicativo, e depois que vocês abrirem, se tiver essa opção aqui sincronizada, ele vai lá no servidor e vai carregar tudo de novo, beleza? E aí vai ter uma memória em cache. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Pode seguir. Então, eu vou fazer o login, tá? Usando minhas credenciais. E vamos ver o que acontece. Ó. Quando eu faço o login, ele já coloca aqui, ó, sincronizando. 25%, 38%. Ele está sincronizando porque ele está lá no servidor, vai baixando os dados, né, mais atuais. Independente se o teu cache tiver atualizado com o servidor ou não, ele vai lá de novo e faz essa atualização. Isso aqui é muito importante, né, para a questão do campo, né, quando a gente está offline, trabalha offline em campo. Bom, o que tem de novo aqui em relação à última reunião? A gente trabalhou bastante com relação aos autos de infração, as intervenções também, né, que é a coisa mais nova, né, que a Rafaela passou para a gente, todos os formulários de intervenções, e a gente, enfim, fez toda essa parte nova aqui do app, certo? A gente trabalhou também um pouco aqui no mapa, eu vou mostrar aqui também as novidades aqui que tem nos mapas.
Tirar daqui. Beleza. Então, bom, começando aqui, né? Quando a gente tem um menu lateral aqui, certo? Lembrando que nesse menu tem várias opções que estão vendo aqui. Essa opção vocês já conhecem bem, né? Que é alterar dados do teu perfil. Vocês podem alterar a senha, vocês podem vir aqui editar os dados pessoais, trocar foto do avatar, né? O nome, enfim, tem várias opções aqui. Aqui a gente visualiza os dados que estão cadastrados e aqui a gente também pode alterar a senha, tá? Então, essa é a opção do perfil. Tem outras opções aqui de sincronização. Aqui é bem legal, porque nessa aba a gente vê todas as entidades que ele está usando para fazer a sincronização. Como falei, né? Denúncia, outorgas, o módulo de outorgas também, né? Ou seja, o que o pessoal faz lá da outorgas, vocês estão vendo aqui as outorgas que estão sendo cadastradas, ou seja, vocês vão poder criar novas denúncias, visitas a partir das outorgas que foram deferidas lá pelo setor de outorgas. Então, vocês vão conseguir visualizar. Então, é o que a gente chama da integração, né? Já a gente está fazendo essa integração do setor de fiscalização com o setor de outorgas. Então, as outorgas também, a questão de modalidade e finalidade de outorgas, irregularidades, visitas, termo de compromisso, auto-infração e intervenção. Então, essas são as entidades no app que ele vai usar para fazer a sincronização. E daí, a gente pode, obviamente, aqui, tirar uma entidade dessa da sincronização. Eu não recomendo, né? O interessante é que ele faça a sincronização realmente de todas as entidades, tá? Antes de ir para campo em modo offline. Eu vou voltar aqui. Outra opção aqui, que é gerenciar fila. Bom, essa do gerenciar fila já é uma funcionalidade que está ligada ao modo offline, à operação offline, né, sem internet. Vocês observem aqui que não existe pendências, tá? Mas vamos supor que vocês foram para campo, vocês cadastraram uma irregularidade, né, uma infração em campo e vocês estavam sem internet. Então, ele vai colocar aqui na fila, certo? Ele vai colocar aqui na fila. Perdão. O app vai colocar aqui na fila e depois que vocês tiverem rede de novo, depois que vocês tiverem conexão, o app ele vai automaticamente enviar, mas vocês podem visualizar. Se tiver alguma coisa pendente, é possível reenviar aqui, tá vendo? Ou descartar o que foi cadastrado na visita de campo, né? Vocês podem até cadastrar aqui, descartar tudo ou enviar tudo para o servidor. Então, uma vez que ele envia, não vai ter mais pendências aqui, né, do que foi cadastrado no modo offline. Vocês entenderam aqui essa parte de gerenciar fila? Tranquilo? Beleza. Podem me interromper em qualquer momento para tirar as dúvidas. Gerenciar fila, configurações é a mesma tela, tá? Daquela que a gente viu logo no início, não muda nada. E uma funcionalidade nova, que é o modo campo. Esse modo campo é um tema aqui do aplicativo mais escuro, né? Para que a gente consiga enxergar aqui as coisas, enxergar o app aqui, né? Com um tema mais escuro, que facilita, às vezes facilita mais, né? Na parte, quando eu estou no campo, tem muita luz, então eu coloco esse tema escuro e facilita mais o uso do app, tá, pessoal? Então, vocês têm dois temas aqui, que é o modo claro, né? E o modo escuro. Esse é o modo que a gente chamou de modo campo, né? Fica mais confortável de trabalhar quando nesse modo aqui. Beleza. E essa opção aqui é a opção de sair, tá bom?
Muito bem. O que é que eu observei, pessoal, aqui, ó? Eu observei que vocês conseguiram já cadastrar algumas denúncias, né? Ó, já tem uma pilha aqui de denúncias cadastradas, bastante mesmo já. Então, coisas que... tem coisa aqui, nossa, mas tem muita coisa de vocês também aqui, tá? Muitas denúncias já cadastradas aqui do pessoal da fiscalização. Bom, nesse caso aqui, a gente pode associar as fotos também, né? Então, vocês estão bem já... Acho que vocês estão bem habituados. Uma coisa que eu estou notando, né, é que é muito importante para o app é o uso da coordenada, nesses cadastros de denúncia. Eu não, assim, das denúncias que eu... Por exemplo, tem essa denúncia aqui que foi a gente que cadastrou, né? Maceió, Alagoas, tal, rua em projeto. Aí tem uma foto aqui, que é uma foto, né, de um relógio, não tem nada a ver, mas você vê que nessa denúncia aqui, ó, ela tem coordenada, né, latitude e longitude, né, tem um endereço e a coordenada. E com essa coordenada, a gente consegue visualizar essa denúncia no mapa. Sem a coordenada, a gente não consegue. Então, é importante, né, reforçando de novo a importância de, ao cadastrar as denúncias aqui, ó, no mais, né, aqui, quando a gente clica em mais, a gente vai ter o formulário de denúncia e só colocar preencher essas obrigatórias aqui para passar para a próxima. Aqui, esse formulário aqui tem 4 páginas, né? Eu vou aqui passar para a segunda página, e na segunda página a gente consegue obter ou cadastrar a localização, certo? Então é muito importante esse passo aqui, né, dessa informação de latitude e longitude, que é possível, né, obter escolhendo do mapa ou usando a minha localização atual, que nesse caso aqui ele vai pegar a coordenada do celular, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui, mas ele não vai porque eu estou dentro de casa e por isso que ele não pega. Beleza, então eu vou voltar aqui. Então, tem várias denúncias, né? Lembrando que todas as entidades, né? As entidades subsequentes, elas dependem da denúncia, depende dessa denúncia aqui, certo? Então, eu preciso associar essas, por exemplo, uma visita cadastrada, uma irregularidade a uma denúncia. Beleza, então, como eu falei, né, todas as outras entidades subsequentes, elas precisam de uma denúncia, né, para associar. Aqui em visitas, acho que só tem essa visita aqui da APAC, né, que está cadastrada. As outras aqui foram testes da nossa equipe. E só para que vocês percebam aqui, ó, quando eu vou adicionar uma nova visita, você vê que a visita ela precisa estar associada a uma denúncia, tá? Então, em campo, né, se vocês precisarem, por exemplo, cadastrar uma visita, é possível que o próprio fiscal ele faça o cadastro da denúncia rapidamente ali, e depois desse cadastro, o fiscal já pode cadastrar a visita. Então tem que associar aqui, né? Pegar a visita, a denúncia que está ligada àquela visita, tá? Então tem esse detalhe, tá? Mas está tudo funcionando. Eu fiz testes aqui de envio, tá funcionando aqui a parte de visitas, está tranquilo. Essa parte do filtro e da pesquisa, ela é comum para todas as entidades, tá? Então, eu posso fazer uma pesquisa aqui, né? Pesquisar por número, tá? Então, eu posso 009, então ela já vai pegar aqui a visita 9. Então, eu posso pesquisar por número. Se vocês tiverem uma outra sugestão, a gente pode também fazer pesquisas com diferentes atributos também. A gente só colocou, por enquanto, pesquisar por número da visita, certo? E aqui em filtro, nesse filtro, a gente pode ordenar, então, essa listagem pelos mais próximos. Então, ele vai pegar a coordenada do teu celular e vai fazer um ordenamento em função da distância em relação à coordenada do teu celular.
Quem está mais próximo vai ser listado primeiro na lista e assim por diante, né? O último da lista é o que está mais distante de você. Isso é bem importante, assim, a gente tem, né, em campo, é muito importante para que o fiscal ele consiga saber quais, para facilitar até, né, encontrar qual é a visita, né, que está mais próximo do local que ele está. E também por data, certo, de cadastro. Então, a gente pode fazer ordenar aqui pelas mais recentes. Também é possível. Beleza. Avançando aqui, ó. As denúncias, visitas, elas podem eventualmente ser visualizadas no mapa, tá? Então aqui tem o mapa, onde a gente consegue visualizar algumas coisas. Eu vou dar um zoom out aqui, ó. E aqui eu já tenho aqui um shape, né? Eu já tenho um shape aqui cadastrado, que é das regiões hidrográficas aqui de Pernambuco. Ele, por padrão, ele pega aqui a minha coordenada e dá um zoom, né? Mas a gente cadastrou já no banco de dados algumas camadas para vocês. Então, essa operação aqui pode ser feita só com o dedo aqui, né? Deslizando o dedo, né? Para dar zoom, mais, um menos. Então, para ir para a esquerda, para a direita também. E aqui nas camadas, ó, nesse botãozinho aqui que a gente colocou, a gente tem, então, pode ativar as denúncias, né? Se tem alguma denúncia cadastrada, ele vai colocar no mapa, e também as visitas. Se tiver alguma visita cadastrada, ele vai colocar no mapa. Vamos ver aqui se tem alguma coisa no mapa. Talvez ele demore um pouco para plotar, mas se tiver, ele vai plotar aqui, tanto visita como denúncia. E aqui também nas camadas, ó, você vê que essa camada aqui, que é das regiões hidrográficas, bacias hidrográficas, ela está marcada, por isso que o shape está ativo no mapa. E uma funcionalidade nova que a gente fez foi de editar o estilo, né? Essa bolinha aqui, ó, vocês clicarem aqui nessa bolinha, vocês vão ter algumas propriedades de estilo. Por exemplo, a linha, né? A linha, a gente pode aumentar a espessura, diminuir a espessura, a gente pode alterar a cor da linha, tá? Sei lá, colocar uma cor vermelha, certo? Da linha. E também a opacidade, então, que é a transparência, né, da linha. Se eu botar 0 aqui, ela vai sumir. Se eu botar 1, ela vai ficar... não vai ter opacidade. E o preenchimento também, que é a cor de fundo, também pode ser configurado aqui, né? A cor, a gente pode configurar essas cores. Então, à medida que eu vou alterando, ele já vai automaticamente atualizando aqui, tanto essa informação nesse objeto, né? Como também aqui no próprio mapa. Ele já atualiza aqui, ó. Certo? Então, essa é uma informação bem importante. Bom, aí aquela coisa que eu falei para vocês, né? A gente pode, cadastrando qualquer camada, né? Que a gente queira, né? Por exemplo, se vocês quiserem cadastrar os aquíferos, os municípios, então é só vocês listarem para a gente que a gente vai disponibilizar essas camadas para vocês e aí vocês podem ativar ou desativar em campo, né? Essas informações. Aqui, por exemplo, eu vou desativar as bacias hidrográficas e ele já vai limpar essas informações. Então, não tem nenhuma informação mais de bacia hidrográfica ali, porque eu desmarquei, tá? Lembrando o seguinte, tá? Que eu também posso, através do mapa, ter as funcionalidades de cadastrar uma nova visita. Então, por exemplo, aqui você vai em campo e tem uma denúncia aqui na cidade de Bundito, nessa região aqui. Então, eu posso clicar aqui segurar, né? Segurar o dedo aqui no local
ele vai criar um pino, e aí eu posso criar a denúncia ou registrar uma visita. Lembrando que para registrar uma visita eu vou precisar de uma denúncia, né? Se não existe, eu preciso criar uma denúncia anteriormente. Uma coisa interessante é que nesse método aqui, ele já pega a coordenada, né? A latitude e longitude. Então, quando eu clico aqui em criar visita, ele já vai levar essas informações para lá, ó. Modalidade, vou escolher aqui uma finalidade, industrial, avançar, e aí, ó, a coordenada já vai estar aqui na localização. Tá? Eu não vou precisar pegar do mapa, né, ou do meu celular. Então, essa é uma funcionalidade que vocês podem fazer aqui direto do mapa. Beleza. Outra coisa aqui é o termo de compromisso, a gente já viu, né? O termo de compromisso a gente já viu. É isso? A gente já viu aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui tem alguns termos de compromisso cadastrados. E uma coisa que a gente usou foi a questão da data de expiração, né? Porque a gente faz o termo de compromisso, associa aquele termo de compromisso a uma visita. Vocês vão ver aqui, ó, ele está associado a essa visita aqui, esse termo de compromisso, e a gente cria uma data de vencimento. A gente associa uma data de vencimento e depois dessa data aqui, se essa data expirar, ele vai aparecer aqui, ó, expirado, data tal. E aí uma coisa que a gente pode fazer é criar um novo termo de compromisso, né, caso a data se expire. Lembrando que todas as entidades, né, todos os cartões criados pelo fiscal, termo de compromisso, visita, podem ser editados, né? Por exemplo, aqui eu não cadastrei nenhum, então não tem a opção de editar. Mas deixa eu ver aqui se eu cadastrei alguma visita aqui, também não. Denúncia, deixa eu ver aqui, também acho que eu não cadastrei nenhum aqui, também não. Mas eu acho que eu cadastrei alguma intervenção. Cadastrei uma intervenção aqui. Aí, quando o fiscal ele cadastra uma entidade, aí ele aparece a opção aqui de editar. Então, quem é que pode editar? Só quem cadastrou, né? Por exemplo, Rafaela cadastra e só Rafaela pode editar aquilo que ela cadastrou. Então, vai aparecer essa opção dos 3 pontinhos. O que é que a gente está desenvolvendo agora? A funcionalidade de imprimir, certo? Então, vai ter para todas os cartões, né, que foram criados, também vai ter a opção de imprimir. E aí tem a dúvida, né? O que é que como a gente vai colocar essa atribuição? Essa atribuição vai ser para todo mundo ou vai ser só para a pessoa que criou aquele cartão, né? Então, uma coisa que você tem que definir aí e passar para a gente o que é que seria interessante, né? Por exemplo, Rafaela cadastrou aqui intervenção número 1, mas eu posso visualizar, todo mundo pode, né? Mas eu posso imprimir aquela intervenção, tá? Então, só tem que ver isso. Eu acho que impressão não tem problema nenhum, né? A questão de impressão, acho que não teria nenhum problema. Prontinho, vamos lá. Aqui, estava aqui na tela de intervenção, como eu falei aqui, né? Essa opção de editar só vai aparecer para quem cadastra. Então, deixa eu ver mais aqui alguma coisa que tem aqui passar para vocês. A gente fez várias intervenções aqui, cadastrou várias intervenções, mas tudo fictício, né? Não tem nenhum aqui da APAC. Só para que vocês visualizem aqui o que é que a gente fez, ó. É um formulário bem simples, né? Que a Rafaela passou para a gente de intervenções. Existem 3 tipos, né? Que é a suspensão, o embargo e a apreensão. E aí a gente tentou otimizar, porque a gente viu que esses formulários tinham uma semelhança muito grande, né? Em termos de campos. Muda pouco de um para outro, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Ó? Tem a categoria de suspensão, tem uma descrição e tem esse texto aqui, fica
o autuado, desde já ciente da penalidade imposta, sendo obrigado a, e aí o fiscal ele vai dizer aqui qual é a penalidade, né, imposta, né? Uma penalidade de suspensão, penalidade de embargo, são os mesmos campos, apreensão, uma descrição só tem descrição da apreensão, mas não tem essa opção da penalidade, né, na apreensão. E as intervenções, elas são associadas a algum ato de infração. Então, para existir uma nova intervenção, eu preciso associá-la a uma intervenção, a um auto de infração existente. Então, aqui a gente tem também, né, os autos que já estão cadastrados. E aí eu quero falar um pouco aqui dos autos de infração, né? Só voltando aqui um pouquinho das intervenções, agora indo para os autos de infração, né? Porque eu preciso deles para cadastrar, então, uma intervenção. Nos autos de infração, eu tenho... primeira coisa que eu tenho que fazer é associar o auto de infração a uma visita, certo? Uma visita, então eu associo aqui, né, alguma visita realizada, então preciso dessa associação e das irregularidades. Lembrando que a irregularidade, existem várias já cadastradas no banco, essas irregularidades foram vocês que passaram para a gente. Dessas irregularidades, né, cada uma tem um valor de multa, certo? E um valor padrão de multa, né? Acho que é o mínimo e o máximo também, que a gente também já cadastrou no banco da gente. Isso pode ser configurável, certo? Uma coisa que a gente vai tentar fazer aqui dentro do app é fazer com que o gerente ele possa fazer essa configuração de alteração de valores de multa, né? Porque isso está preso à legislação, não é uma coisa que o fiscal ele define em campo, né, esses valores. Tá? Mas eu vou fazer só uma simulação aqui de um auto de infração para vocês verem, né? Então, eu vou associar aqui a visita 9. Olha só que legal. Na visita 9, nessa visita 9 aqui, as irregularidades já foram cadastradas lá, né? Na visita. O fiscal foi lá e marcou. Nesse caso aqui, foram 3 irregularidades na visita. Então, se eu abrir a opção aqui de visualizar as irregularidades, ó, fica marcado quais são as irregularidades que ele já identificou na visita. Só que aqui no auto de infração, o que é que a gente pode fazer? A gente deixou flexível, né? Porque eu poderia criar um auto de infração com as 3 irregularidades, né? As 3 irregularidades aqui já tudo num bolo só, tudo agrupada, ou eu poderia incluir mais uma, ou eu poderia retirar das 3, eu poderia retirar uma, ou deixar só uma irregularidade daquela visita para autuar. Então, por exemplo, eu constatei 3 irregularidades na visita, mas eu só vou multar aqui essa daqui. Tá? Então, isso a gente deixou super flexível, né, para que vocês escolham. A partir da visita, vocês podem selecionar, né, manter, né, o que já foi visto na visita ou modificar, tá, para o auto de infração. Eu vou, por exemplo, deixar só essa daqui, ó, construção de reforma de barragem sem a devida licença. Confirmar. E aí, nesse auto de infração relacionado a essa visita, eu só vou multar essa irregularidade aqui. Eu vou avançar. E aí tem as 2 opções, ó, que é a advertência e a multa, certo? Bom, na advertência não tem, né, valor de multa, só tem alguma medida, né, que o fiscal coloca em campo, alguma observação. O autuado deverá, em 30 dias, a contar da data de recebimento desse auto, adotar as seguintes medidas, e o fiscal ele vai aqui descrever que medidas são essas. E na multa, ele vai digitar o valor. Só que, como eu falei para vocês, né? Cada irregularidade tem um valor padrão na legislação, certo? Aí, uma coisa para a gente discutir.
o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia mostrar aqui no valor um máximo e um mínimo, né? Só para que vocês tenham uma referência. Porque daí vocês podem definir o valor da multa dentro dessa faixa, certo? Aqui a gente não consegue ainda visualizar o máximo e o mínimo, mas esses valores já estão cadastrados no banco, né? Esse valor máximo e mínimo. Se o valor for fora da faixa, a gente não vai conseguir fazer o cadastro daquela multa. Então, por isso que é importante ter essa referência do máximo e do mínimo, porque eu preciso sempre colocar dentro da faixa. O fiscal ele precisa colocar dentro da faixa. Certo? Então, eu vou colocar aqui um valor de R$100. Eu vou avançar. E aqui a gente coloca o nome do usuário notificado, o RG e a assinatura, que é aquele padrão lá que você já conhece. Então, é um ponto aqui em discussão, né? Eu acho que essa segunda página, onde a gente define o valor, a gente pode... Eu trago essa proposta para vocês, né? De trazer essa faixa para que vocês escolham um valor dentro dessa faixa ou deixar do jeito que está, e aí na hora de enviar essa infração, o aplicativo ele vai dar um erro, ele vai dizer, você não pode enviar porque o valor está fora da faixa. Então, é uma coisa que vocês precisam dar esse feedback para a gente, né, do que é melhor para vocês. Agora, enfim, eu acho que com o uso, né, do app, vocês vão definir isso melhor, tá? Pode falar, Roberto. É o seguinte, assim, acredito que se pensar uma sugestão da faixa dos valores das multas é ver pelo anexo, tá entendendo, do decreto de fiscalização, que se vendo, conferindo as tabelas, eu pensei assim no aplicativo, ao selecionar o código da infração, né, o código 2, vamos dizer, por exemplo, ele só permite que sejam multas classificadas como grave, ou seja, de R$5.01 até R$50.000. Uhum. Aí você selecionaria, a infração tem que estar associada a esse código 2 do anexo, que aí no campo de colocar a multa, né, porque faz parte no decreto que a proporcionalidade da multa é do acordo que um fiscal viu, né? Aí ele bota 1.000, 10.000, 20.000 até 50.000. Aí o aplicativo não permitiria que ficaria abaixo de 5.000 e nem acima de 50.000. Aí eu pensaria que se o norte seria associar esses textos, né, de descrição da ocorrência, né, que é um poço perfurado, junto com, e o fiscal selecionaria o código, junto, que é o enquadramento legal, né, essa é a fundamentação e enquadramento, junto a esse anexo, tá entendendo? Aí eu penso que tem que interligar, por causa que é importantíssimo esse enquadramento, essa fundamentação legal, tá entendendo? Aí pronto, essas opções aqui, e depois o fiscal selecionaria e o fiscal botaria o código do anexo também, um campo de código. Aí quando fosse botar a multa, já estaria os limites, né? A minha sugestão seria... Alô? Cortou o áudio do Roberto. Oi, Roberto. O finalzinho cortou teu aí. Pronto, aí eu acredito que o norte, assim, finalizando, né, concluído, seria isso. Esses textos, né, essas opções, né, que você pode selecionar, aí isso, colocaria enquadramento, né, que está dentro do decreto, e a partir daí o aplicativo dá as faixas de limites das multas, dos valores das multas. Seria esses 3 passos, assim, eu acredito. O norte seria isso, a minha sugestão é por aí. Certo.
Deu para entender agora? Deu sim. Mas ainda assim você teria que consultar a legislação, né? Você está pensando em consultar a legislação para ir definir o valor, né? Campo de selecionar, tá entendendo? Sim. Onde, se for multa, você selecionaria, porque tipo, o código 1 é só multa leve, tá entendendo? Aí se for é uma composição, você vai compondo, aí chega grave ou gravíssima. Sim. Basicamente, mas já é bem definido dentro da legislação os valores da leve, os valores da grave e os valores da gravíssima, entendendo? Seria só selecionar esse código. Entendi. Consultando, acho que o decreto, vendo o anexo único, né, aberto, dá para visualizar, tá entendendo? Tá, entendi, perfeito. Eu acho que precisa mapear melhor essa questão para realmente definir esse valor, mas que tudo isso realmente precisa ficar cadastrado, né? Por exemplo, como é que a multa leve para aquela infração, para aquela irregularidade, a multa leve, qual é a faixa, né? Mínima e máxima, para grave, qual é a faixa mínima e máxima, e aí já vai compondo, né? Porque não tem claramente definido, o que eu tinha falado, né, que fica a carga fiscal de acordo com a proporção do dano causado, ele fazer o valor da multa, mas dentro dos limites da leve, grave e gravíssima. Aí tem as coisas que é a justificativa dos atenuantes e dos agravantes, tá entendendo? Que isso não diz o valor da multa, mas o que você viu, tá entendendo? A sensibilidade do fiscal dentro da compondo a fundamentação legal, o enquadramento da conduta e por aí vai. Mas o principal é que no anexo único tem bem descrito assim os valores e a classificação de leve, grave, gravíssimo e os valores, valores. E por aí vai. A parte principal Entendi, não, perfeito. Agora ficou bem claro. Eu acho que até como proposta seria a gente, em função do que a gente selecionou aqui de irregularidades, né? Porque cada irregularidade dessa tem faixas de valores em função da gravidade, né? Ainda tem essa, né? Tem leve, grave e gravíssimo. E aí, por exemplo, eu selecionei aqui 3 irregularidades para multar. Ao avançar, vai aparecer as 3 irregularidades aqui para você selecionar qual daquela irregularidade, qual é qual é a gravidade, né? Se é leve, se é grave ou gravíssima. E a partir daí o sistema ele automaticamente ele já sabe qual é a faixa, né? Ele vai dizer para você, se tu escolheu leve, a faixa é essa, mínimo 5.000, máximo 10.000. E aí e o fiscal vai ter que escolher dentro da faixa, né? Eu acho que poderia fazer, é uma proposta, né? Se alguém... A Rafaela quer falar? Estamos escutando? Sim. Assim, a minha proposta aqui, semana que vem, a gente sente, eu e os outros 3 fiscais, e que a gente possa dar uma olhada, né, justamente nessas autuações, nessas intervenções, que a gente possa fazer simulações, para que a gente veja onde é que tem alguma coisa que não está batendo com o que tem no nosso decreto. Agora, eu também acho que talvez essas intervenções não, essas irregularidades aí, que se eu não me engano, foi feito de acordo com o que foi passado na outorga. Elas não batem muito bem com o que está no decreto. Era bom que a gente fizesse uma filtragem para casar as duas coisas, entende? E essa questão também do valor das multas, o ideal é que sempre fique preso assim num aplicativo que a gente possa estar justamente assinalando as opções e no final vá montando esse valor, entende? Isso, perfeito. Não sei se o pessoal concorda Sim. dessa forma também. Eu penso que
não deu para compreender. Mas cadê o fone, Roberto? Alô? Agora foi. Oi. Acredito que é nada mais. Acredito que a sugestão de Rafaela da gente se reunir para revisar bem, por causa que realmente tem coisas que parecem muito, tá entendendo? A gente pode ter uma situação mais do fiscal, tá entendendo? Que o programa dentro do aplicativo às vezes pode ficar muito rígido. Aí de fato tem que revisar bem. A gente é uma coisa que nos 6, 7 anos de fiscalização é uma coisa que a gente bate a cabeça sempre, tá entendendo? E que com o aplicativo assim vai também ser a mesma. É justamente por isso que a gente vem sempre falando de utilizar o aplicativo em campo para ver justamente onde é que estão essas deficiências. Certo, eu vou fazer essa primeira proposta aí, de acordo com o que vocês já falaram, mas essa reunião que a Rafaela propôs aí entre vocês, eu acho que é muito importante, né? E daí vocês trazem essa proposta para a gente vai avançando, né? Vai adiantando alguma coisa do que eu entendi aqui, né? Da demanda de vocês, mas realmente trazer essa proposta fechadinha do grupo vai ser muito legal mesmo, porque daí a gente faz de acordo com o que vocês precisam. Enfim, basicamente era isso, né? Só uma pergunta. Posso falar? Você tinha me falado durante, acho que foi essa semana ou a outra, que já ia começar a rodar o novo aplicativo. O aplicativo, de fato, ele já está disponível ou, por enquanto, a gente continua utilizando o Expo? Por enquanto tem que usar o Expo, e aí talvez aí em mais algumas semanas a gente vai ter que mudar para o Play Store, né, para baixar mesmo o aplicativo na plataforma Play Store, porque esse módulo de impressão ele não é compatível com emuladores. O Expo é um emulador, então a gente está emulando o nosso aplicativo, só que não está, todos os dados estão lá no servidor. Vocês não precisam se preocupar, porque tudo que está sendo feito aqui está sendo gravado e não vai ser perdido, né? As simulações, ou até mesmo o que vocês estão fazendo em campo já com dados reais, tá? Então, vocês podem usar aqui pela Expo Go, que os dados vão ficar salvos. Mas, provavelmente, nas próximas semanas, a gente vai migrar do Expo Go para o App Store. Por que o App Store? Só vai dar para usar na plataforma Android, né? Por quê? Porque é livre, né? Não tem custos. Qual é a da Apple mesmo? A Apple é aquela loja de apps da Apple, esqueci. App Store. App Store, né? App Store. Na App Store, então a Apple faz um controle, né, dos aplicativos que entram na plataforma deles. Então, primeiro tem cadastro, tem verificação da equipe, então demora demais esse processo para até eles consolidarem, né, e disponibilizar o app. Além disso, existe uma taxa para que o teu app fique lá na Apple Store para você baixar e usar no iPhone, né, em sistemas iOS. Então, por conta disso, a gente vai inicialmente, né, usar só nos sistemas Android, certo? Isso provavelmente daqui a umas 2 semanas, né, a gente já vai começar a usar. O desenvolvedor, ele falou para mim que ele está procurando uma solução para a gente ainda não migrar, poder imprimir as coisas também via emulador, mas é bom a gente já se preparando também, tá? Enfim, isso aí talvez possa ser ruim para alguns, né, que não tem celular no sistema Android, e aí, por conta disso aí, não vão conseguir usar o app. Então, eu vejo isso, tem essa
esse lado ruim aí. Tá? Mas, por outro lado, a gente precisa avançar também na questão da impressão, né? A gente precisa fazer o aplicativo funcionar para imprimir as coisas em campo, usando a impressora portátil. Então, o que a gente pode fazer é consolidar uma versão na Expo Go sem a impressão, né? Consolida sem essa parte de impressão e só deixar essa parte de impressão para essa plataforma, né, Android, e depois a gente vai testando. Quem tiver o celular Android, né, vai usando essa funcionalidade de impressão, e aí depois que a gente fechar, né, validar todo o app, essa parte de impressão, a gente começa a negociar também para colocar o app na Apple. Certo? Só uma pergunta. Sim. Com relação ao banco de dados da gente, que acho que a gente já tinha conversado anteriormente sobre isso, acho que umas 2 vezes, mas em relação ao banco de dados da gente, que atualmente está numa planilha de Excel, Sim. aí esse cruzamento de dados com o aplicativo, você já tem noção de como é que vai se dar, né? Sim, e eu acho que a gente precisa avançar nisso, né? É porque, só mostrando para vocês aqui, estou aqui no banco de dados, tá? Aqui exatamente a URL, né? Que o app usa também. Essa aqui é a página onde a gente tem o nosso banco de dados. E aqui está o aplicativo de fiscalização. Então, tudo que é cadastrado no app, por exemplo, de denúncias, vai aqui para dentro. Ó. Tá vendo as denúncias que foram cadastradas pelo app, o status. Então, o que é que a gente pode fazer, Rafaela? A gente pode, através de uma planilha, criar uma função aqui para fazer uma importação para dar a carga inicial aqui, sabe? No banco. E aí vocês vão ter já tudo isso digitalizado. Só que eu preciso exatamente exatamente saber, né, como é que vem essa planilha. Então, a gente precisa estabelecer, porque a gente precisa desses campos aqui, praticamente com a denúncia, a gente precisa saber esses campos, né? A instituição, descrição, a data de envio, endereço, se está associado ou não à outorga, qual é a modalidade, finalidade, nome da bacia, o nome do rio, enfim, coisas que aqui a gente está vendo aqui no banco de dados, mas é uma coisa que vocês conseguem também visualizar no app, né? Aqui o reflexo disso está no app. Então, quando eu crio uma denúncia aqui, vocês têm esses campos, né? E esses campos aqui são obrigatórios. Então, nessa planilha, no mínimo, a gente precisa ter as informações dos campos obrigatórios, certo? E aí, se vocês construírem essa planilha, a gente consegue fazer uma função aqui para importar e fazer essa carga inicial, tanto para denúncia, né? Eu acho que fica bem legal para denúncia, mas também para as outras entidades. O que é que vocês gostariam de importar para o banco de dados, fazer essa carga inicial? O que é que vocês têm aí? Eu acho que inicialmente o nome do usuário, que nem sempre quando a denúncia chega, ela chega com o nome do usuário, mas sempre tem alguma identificação. E a gente, para abrir as pastas, também coloca essa identificação. Posteriormente, essa identificação muitas vezes é modificada. Por exemplo, usuário que mora na rua 10 no número 10 da rua tal. Quando abre a planilha, o usuário na planilha e até a própria pasta dele, sempre tem essa identificação. Quando a gente consegue ir até o usuário, identificar de fato quem é, a modificação desse nome. Mas aí, além disso, teria que, eu acho que a obrigatoriedade o manancial, ou quando é um manancial, né? Ou a localização do usuário quando é um poço. Assim, são dados básicos, que é o que a gente sempre coloca na planilha, que são os dados que temos que ter no mínimo para conseguir achar esse usuário. Certo. Eu teria que filtrar mesmo, dar uma olhadinha, assim, de cabeça eu não tenho. Eu tenho que abrir a planilha e dizer, são esses dados que eu preciso. Uhum.
Que seriam, no caso, os dados obrigatórios para abrir o processo, né? Processo, isso, exatamente. E aí, como eu te falei, né, no app tu pode ver o que é que tem de obrigatório aqui e fazer uma planilha para atender pelo menos esses campos obrigatórios. Isso, até porque essas informações, quando eu te passei, foi justamente baseado na nossa planilha. Uhum. Sim. Não, perfeito, perfeito. A gente pode criar essa função aí de importação, porque ia ser complicado mesmo, né? Fazer uma por uma aqui no app, né? Isso já deu um pouquinho de trabalho, não vou negar. E no caso, essa importação, nós mesmos faríamos para o aplicativo, como seria? Eu posso fazer, como é uma vez só, eu posso fazer isso aí, né? É Que é porque a uma planilha é bem pesada. bem pesada. É. Mas aí, mas daí, aqui no banco de dados, ele vai fazer uma importação automática, né? Ele vai varrer toda a planilha e aí vai criar as denúncias aqui, entendeu? Ele vai criar os objetos aqui com a função de importação. Então, independente do tamanho, é uma tarefa que o computador vai fazer, não é? Acho que não tem problema não, cara. O problema é fazer isso várias vezes, né? Se for uma tarefa que tem que fazer essa carga várias vezes, aí eu vou ter que treinar algum de vocês para entrar aqui, né? Fazer o login e importar. Também é possível fazer isso. Eu posso fazer o seguinte: inicialmente, dessa planilha geral que a gente tem, eu faria outra menor, só com os usuários pendentes que temos atualmente. Te passaria para ter esse carregamento na rede. E futuramente a gente vai precisar de fazer isso até que o sistema esteja pronto. E um de nós, ou todos nós, aprenderemos a fazer esse processo. Certo. Perfeito. Desculpa, tem alguma questão que está preocupando? Porque dependendo, a gente dando uma olhada na planilha já mapeia o que ficaria associado a cada campo no banco. E aí a gente ensinaria a máquina a fazer essa leitura, talvez você não precise nem desse trabalho da filtragem do que está pendente e o que não está, sabe? Não, assim, a nossa planilha tem tudo que foi feito do início da fiscalização da APAC até hoje. Então, todos os usuários, até hoje. Então, Entendi. mas isso aí não é tão difícil de fazer. Eu vou filtrar só os usuários que estão pendentes. Porque os antigos, pode ser que um dia geralmente um ou outro precisa de ser revisitado, mas eu acho que atualmente, para o que a gente está precisando de agora, seriam as nossas pendências. Os usuários que estão pendentes de visita. Entendi. Sim. Sim, uma coisa que eu nem mostrei para vocês foi a parte de outorgas aqui, ó. Né? A parte de outorgas. Isso aqui ele está puxando as outorgas que são deferidas, né? Já estão deferidas lá no setor de outorgas e a partir das outorgas, aqui tem o processo e tal, dá para achar pelo processo também, a gente pode criar uma denúncia ou visita pela outorga. Está faltando aqui, né, aquele filtro e o pesquisar tá funcionando, mas está faltando o filtro pela localização, né? Porque eu acho que é interessante, né? Vocês visualizarem qual é a outorga que está mais perto do fiscal ali né, em campo. Mas tem essa possibilidade, ó, criar uma denúncia a partir de uma outorga agora. E aí ele já vai automaticamente, ele já pega aqui, ó, ele já associa aqui, ó, aquela denúncia e associa aquele processo de outorga já. Então, é uma função aí que a gente disponibilizou para vocês para fazer essa integração com o setor de outorgas. Porque acho que chega muita demanda, né? Uma outorga já que já está deferida, e aí vocês precisam fiscalizar realmente se aquele uso realmente é o que foi declarado pelo o requerente. E aí dá para fazer essa associação. Assim, atualmente, pelo nosso quantitativo de funcionários, estamos mais trabalhando com as denúncias. Então, quando o setor de outorga precisa, geralmente eles mandam um e-mail ou um ACI especificamente para aquele usuário. O ideal é que futuramente, quando nossa equipe estiver bem maior,
que a gente possa fazer essas fiscalizações rotineiras justamente direcionadas aos usuários que estão recém-outorgados ou coisa assim. Perfeito, perfeito. Perfeito. Eu diria o seguinte, para finalizar, que de entidades, né, a gente já cadastrou todas, tá? As funcionalidades, como vocês viram, de campo, para que o aplicativo seja realmente utilizado de forma operacional, já estão todas, né, também funcionando. Então, assim, a gente recomenda que vocês usem, né, o app nas atividades de campo, comecem a testar, façam simulações. Eu acho que vocês podem começar com simulações antes de realmente usar o app, né, na prática, e dar esse feedback para a gente, né, com relação ao uso de todas essas funções, de criar uma denúncia, visita, termo de compromisso, outorgas, auto-infração e intervenções. Então, a gente temos tempo, né, para agora lapidar, né? Acho que nos próximos 6 meses é um tempo para lapidar, porque o que está faltando de funcionalidade essa parte que a Rafaela falou, eu acho que é importante, de importação, uma carga inicial, acho que é muito importante a gente ir conversando sobre isso, e a impressão, né? De resto, temos todas as funcionalidades que a gente precisa para realizar uma fiscalização em campo, né? Inclusive com o app funcionando também offline. Então, vamos lapidando aí, né, nesses próximos 6 meses, para tentar chegar no melhor produto para vocês, que é a nossa intenção. Que vocês realmente usem, né, o app e que tudo que está disposto lá que realmente seja muito proveitoso, né, para vocês. Basicamente é isso. Rafael, Micael, você quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém tem mais alguma dúvida? Por enquanto, tá tudo tranquilo. Eu Acho que semana que vem vão surgir algumas dúvidas. Eu anotei alguns pontos, como sempre, ao longo da reunião. E aí, professor, ao longo da próxima semana, na segunda-feira, a gente teria uma reunião hoje da fiscalização, mas a gente vai transferir para a segunda de manhã, porque eu preciso de algumas respostas aqui. Aí eu já coloco na pauta, junto com a Rafaela, esse feedback com relação a esses alinhamentos. E já aproveitando aqui para ver com você com relação à documentação para o desembolso. Antes de sair de férias, eu acho que eu falei lá no grupo, aí eu preciso confirmar com a diretoria administrativa financeira por conta do período, né? Certinho. Aí para o senhor ver as questões da documentação, etc. O pessoal da Fundep não entrou em contato com vocês? Não, quando eu retornei de férias, ninguém me sinalizou nada também. No meu e-mail também não verifiquei. Tá. Vou falar com eles agora, à tarde. Peço para entrar em contato com vocês. Micaela, se fosse possível, talvez seria interessante na próxima reunião a participação de Cristiane, não sei o que vocês acham, para acompanhar também, acompanhar e ver, né, que está bem avançado. Eu acho que é muito importante, né, a nível de gerência, de coordenação aí da APAC, e o pessoal tá também por dentro, né, do que está acontecendo, dos avanços, né, que estão acontecendo, e que a gente chegou num ponto que é realmente de lapidação, né? Não é uma coisa que a gente precisa mais, tem problemas, enfim, não tem nenhum impedimento ali, não tem nenhuma barreira ali do app, está tudo praticamente pronto. Então, acho que é interessante. Concordo, eu já tinha alinhado com o Clênio também a participação dele, porque a parte tem um volume bem atípico de reuniões. Então, tem semanas que é praticamente impossível você conseguir uma brecha com algumas pessoas, com a gente mesmo. Às vezes parece que é tudo de uma vez. Mas eu vou passar para a Cristina e para a Clênia para eles verificarem também na agenda deles. Eu já vinha sinalizando
essa necessidade. Tá ótimo, perfeito. Já é? Tá bom, então eu falo com o pessoal da Fundeps. Fechado. Eu vou disponibilizar aqui a apresentação, daqui a pouco eu coloco o link lá para vocês, tá? E aí vocês podem divulgar também. Acho que até a nível de diretoria, para passar o link de como é que foi a reunião também, né? Para prestar conta que até como é que está o app agora. Dá para visualizar. Fechado. Obrigado, pessoal. Então, vamos mais falando. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.